Ed, pra você essa. Então, eu tava entrando aqui e hoje foi um dos dias que eu acordei assim de madrugada, que eu não dormi, e falei assim, Senhor, eu vou desmarcar. E daí Deus me lembra de algumas obrigações e de alguns textos, né, que eu até tava conversando com o Caio lá fora, que é o reino dos céus, ele é conquistado violentamente. E Paulo fala que aquele que persistir até o final, eu lhe darei a coroa. Quando ele fala isso, que vai dar a coroa, e eu vou jogar um celular fora, não é porque a gente aceitou Cristo, a gente está indo na igreja, a gente continua com... Em inglês a gente fala churchianity, tipo que é aí igrejando, você fala igrejando? Igrejando, né? A gente vai lá de domingo e tal, e coloca as mãos pro alto, e canta, e daí senta, escuta o que o pastor está falando, amém, aleluia. Isso não leva a gente até a nossa coroa, né? O que leva a gente até a nossa coroa é a gente se capacitar e a gente fazer aquilo pelo qual fomos chamados, né? Expandir o nosso reino aqui. E quando o Senhor, ele dá uma palavra e ele está trazendo um grupo de capacitação, ele sempre confirma aquilo que ele está fazendo. Então, eu estava escutando um profeta da nação, que ele tem, as profecias deles têm vindo para frente, depois eu vou passar para vocês alguma coisa, mas ele confirmou 3 palavras de outros 4 profetas que foram faladas, inclusive o que está acima de mim, que é o apóstolo Rubem, que também me falou as mesmas palavras, e a coronel Adriana do Army of the Lord, que eu já vou falar o que é isso daqui a pouco, também me confirmou que é o seguinte, o Senhor, ele está, por enquanto que a gente acha que ele não está trabalhando, ele está mudando as coisas. E dentro dessa mudança das coisas, ele tem construindo um exército, ele vem capacitando o exército dele por trás, para que no momento do ataque esse exército já esteja forte. E por mais que a gente abra as notícias e aquilo que você vai ver nas notícias vai acabar te aterrorizando, e aquilo que você vê na vida, então você tem as suas tribulações lá no mundo, uma terceira guerra mundial fazendo, fome, problema na rede de suprimentos. Ao mesmo tempo que você tem isso, você também tem os seus problemas pessoais, né? A gente tem o nosso casamento, tem as finanças, tem as contas para pagar, tem os filhos que ficam doentes, que não ficam doentes, tem a vizinha que não quer fazer qualquer coisa. Nossa, que honra! Se a pessoa sabe honrar uma pessoa, obrigada, amor. Só que tem um remanescente, né? Tem uma igreja dentro de uma igreja. Não são todas as igrejas, mas algumas igrejas. E essa igreja a gente chama de remanescente. E eu creio que o remanescente está aqui. São aqueles que estão 0 graus lá, boa noite, 0 graus lá fora, estão aqui. São aqueles que, não importa se está com dor de barriga, está tontura. Até falei pro Caio, eu vim dirigindo, minha mãe estava com medo, ela queria me trazer, porque eu estava com uma tontura, uma vertigem que eu nunca tive na minha vida, eu não conseguia ficar de pé. Eis aqui de pé. Então, assim, esse tipo de coisa que vai acontecendo, só aquele que é remanescente, aquele que vai realmente, que é o exército do fim dos tempos, que nós estamos agora, somos nós, e o Senhor, ele tem nos capacitado para isso. E aqueles que entendem isso e internalizam esses versículos que eu acabei de falar, da coroa e da violência para conquistar o reino dos céus, são esses que realmente são capacitados para fazer aquilo que Jesus Cristo falou, que vamos fazer. O que é que ele falou que a gente vai fazer? Aquilo que ele fez e coisas maiores, não é verdade? Então é para isso que a gente está aqui. Irmão, senta aqui, ó. Ou aqui. Tem um aqui, ó. Ou ali. Ô, Denis, eu vou te pedir pra você vir pra cá. Porque eu fico virando, vai doer minhas costas. Mas não vai doer minhas costas. Vem pra cá. Vem pra eu ver você, vai. Senta aqui do lado do nosso querido Natan. Então vamos orar, pessoal, pra gente começar? Se prostrar diante de Deus, encurvar nossos corações para o Pai, levando cativa a nossa mente a Jesus Cristo, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Comecem a agradecer ao Pai, a curvar o seu coração para Ele, a louvá-lo, a louvar a presença dEle, a honrar a presença do Espírito Santo que está aqui. A palavra fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, lá Ele estaria. A presença de Jesus, ela é grande, ela é digna de louvor.
A presença de Jesus é digna de toda a honra, de toda a glória, de reconhecimento. Que o nosso coração esteja hoje dobrado diante de nosso Deus. Que o nosso coração esteja pronto a ouvir aquilo que o Senhor tem para ouvir, para falar para nós. Que os nossos ouvidos estejam abertos, a nossa mente esteja cativa, para que a nossa obediência, nós possamos castigar tudo aquilo que é desobediente. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor. Obrigada, Paizinho amado, por esta segunda-feira abençoada, Senhor. Que estamos aqui para receber a Tua palavra, Pai. Que estamos aqui para nos alimentar mais de Ti, Senhor. Obrigada por nos escolher, Senhor, para trazer essa transformação que o mundo precisa, Senhor. Que sejamos, meu Pai, a resposta que essa nação precisa, Pai. Capacita os soldados que estão aqui, Senhor. Capacita-nos cada vez mais, Senhor, com a espada da Tua palavra, Pai. Nos dando, Senhor, coragem e ousadia, Senhor. Para que sem medo, Pai, possamos trazer o reino aqui para a terra, Paizinho amado, e sermos comissionados para fazer aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, para irmos e pregarmos o Evangelho, Senhor, para curarmos os enfermos, Senhor, e para expulsarmos todos os demônios, Paizinho amado, porque a terra foi dada a nós, a autoridade e poder foi outorgada por Ti, Senhor, a nós, Senhor, àqueles que são obedientes, Pai. Honramos, Espírito Santo, a Tua presença aqui, pedimos que Você nos guie, Senhor, nos dê discernimento, sabedoria, que as nossas palavras sejam as Suas palavras. Encha os nossos corações de Ti. Enche nos nossos corações da Tua presença, da Tua glória, da Tua luz, da Tua sabedoria. Que nós sejamos esvaziados agora de nós mesmos. Nós clamamos e apelamos pelo sangue de Jesus Cristo. Que tudo aquilo e todo aquele que está nos condenando agora, diante de Ti, nós o condenamos pelo nome de Jesus Cristo. Porque pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, pelo Teu sangue fomos redimidos. Apresenta-nos, Senhor, com o coração puro, Senhor, e as mãos limpas, Pai. Prepara os nossos dedos para a guerra, Senhor. E nos dê o refrigério do Teu amor. Que nós sejamos guardados debaixo das Tuas asas, Senhor. E que o sangue do Cordeiro nos cubra, Pai. Para que o inimigo nos busque, mas ele não nos ache, Senhor. E para que, como o Senhor colocou-nos, com a armadura de Deus, nós possamos, Senhor, nos encontrar dignos, Senhor, para nos revestir dessa armadura, Pai. Para que todos aqueles que vejam, falem, eis os filhos de Deus. Obrigada, Senhor, pela Sua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de falar o que eu vou falar, eu comecei agora na oração, o Senhor me mostrou uma coisa. Vai lá para Isaías. Espero que vocês tenham trazido Bíblia, caderno e caneta, porque a gente vai hoje andar muito pela palavra. Eu nem trouxe som hoje, porque o Senhor falou que a palavra hoje ela vai ser cortante, vai ser precisa e vai ser para aquilo que a gente precisa nesse momento. Eu me sinto super esquisita estando aqui nessa poltrona. Eu pareço uma tia. Vamos lá. Ó. Eu acho que parece um mestre. O mestre, amém, eu recebo. Amém. 11. Isaías 11. Isaías 11. Aleluia. Eu acho que o calor vai começar a pegar daqui a pouco. O que você acha? Liga o ar? Ah. Por favor. Isaías 11. Boa noite, boa noite. Bem-vindos. Boa noite. Olá. Eu vou lendo, tá, Fer? Isaías 11. Fiquem com as Bíblias prontas, pessoal, porque a gente vai rodar muito. Fica com as canetas, porque vocês vão precisar anotar. E o que a gente vai aprender hoje, pessoal, é assim, ó. Essa folha que vocês vão anotar, tirem foto, guardem, memorizem para o resto da sua vida. Aquilo que o Senhor vai mostrar hoje pra gente. É uma estratégia que a gente vai precisar todos os dias da nossa vida. E é o que a gente vai aprender aqui, e o que a gente vai revisar aqui, ela vai servir de base para o próximo módulo que vai começar semana que vem. E o próximo módulo é do supernatural. Então a gente precisa ter essa base aqui bem alicerçada para que a gente consiga usar ela como
base. Pra gente conseguir subir em cima dela. E ela não pode estar mole, ela não pode estar despencando. Ó, a Fer, quem precisar de bloquinho, caneta. Dá pro Denis, né? Porque o Denis tá aí com esse celular, né? Gente, normal, viu? Pegar no pé no Denis, porque o Denis, ele tem cara de quem gosta que seja... Deu? De inglês? Hello! Olha lá, Isaías 11. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O espírito de Yahweh, o Senhor, repousará sobre ele, o espírito que dá sabedoria e entendimento, o espírito que traz conselho e poder, o espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o espírito do temor ao... Lê essa frase comigo. Temor ao... Senhor. Temor ao... Senhor. Temor. Grifem aí essa palavra temor. Vamos lá para Atos. Atos. Atos dos Apóstolos. Atos. Deixa eu só achar qual que é o versículo que o Senhor está me falando. Tá, Atos 5. Atos 5, ele está falando sobre as ofertas de Ananias e Safira. Amém? Então, todos os apóstolos, eles estavam vivendo como todos fossem um, tudo aquilo que você vendia dava para a igreja, e todo mundo estava vivendo ali, não lhes faltava coisa alguma. Então, você vê lá Ananias e Safira, ele foi lá e vendeu, lá no 4, no 3, o Pedro indagou-lhe, por que você permitiu que Satanás enchesse teu coração, induziu a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? Enfim, daí ele repreendeu o homem, e no 5, ao ouvir a demonstração, Ananias caiu? Então, grande... tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Guardem aí essa palavra, grifem essa palavra, grande temor. 3 horas mais tarde, entrou sua esposa, sem saber o que havia confirmado e passado. Ele perguntou para ela e ela concordou. Então daí Pedro falou a mesma coisa. Naquele mesmo instante, no 10, ela caiu morta aos pés de Pedro. Então os jovens entraram, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram. E grande se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Grifem esse temor. Olha só o que aconteceu depois que grande temor se apoderou de toda a igreja. 12. O que vocês estão lendo em 12? Muitos eram realizadas entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam se reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Ora, foi por causa do grande temor, quando as pessoas tiveram temor à presença de Deus e aquilo que aconteceu, grandes sinais começaram a acontecer. Na oração, o Senhor fez a gente orar uma coisa. O que ele falou? Para que quando a gente tenha que o nosso pensamento seja cativo a Deus e que nós sejamos obedientes, para que na nossa obediência nós castigássemos os desobedientes. Isso está escrito lá em Colossenses. Depois vocês podem ir lá dar uma olhada. O que significa isso? Que quando a gente é obediente, a gente pode punir a desobediência. Aqui teve uma punição para a desobediência. E quando a gente faz aquilo que o Senhor nos liberou a fazer, grande temor cai sobre o povo. Só que para a gente conseguir com que isso aconteça, primeiro, esse grande temor tem que estar dentro do nosso coração. E temor, ele significa temor, significa um estado de um estado de como Deus é grande, como Ele é digno de todo louvor, de toda honra. É realmente internalizar isso que a gente ora, isso que a gente fala. Como a gente faz isso na prática? Simples. Se vocês estão falando com alguém, vocês estão numa conversa com alguém e aquela pessoa está ali no celular, enquanto você está falando com ela está te honrando? Você quer continuar falando com ela? Quando você está lá, a pessoa está falando você está falando um monte de coisas boas sobre a pessoa, e de novo ela está conversando com o outro, ela está com a mão assim cruzada, ela está te honrando? Não.
Quantas vezes num louvor, num lugar onde está todo mundo reunido para adorar ao nosso Pai, você vê as pessoas preocupadas com outras coisas? Ou mesmo a gente, que aqui a gente está primeiro para apontar aqui, né? Quando eu aponto ali, eu estou com 3 dedos aqui para mim. Quantas vezes a gente está preocupado com outras coisas? Tirando a parte técnica da igreja, que beleza, amém, estamos servindo aí. Agora está preocupado com o telefone, está preocupado com o vizinho, está preocupado com o nariz que está coçando, está preocupado com as coisas lá de casa. Quantas vezes a gente faz isso? No momento que a gente deveria estar prostrado a Deus. Quando a gente não honra o Senhor, quando não tem esse espírito de honra, a presença dele fica muito difícil. Quantas vezes na igreja, vou falar na igreja porque na igreja é onde está todo mundo reunido para o mesmo, está reunido para um mesmo sentido e um mesmo objetivo. Quantas vezes na igreja foi difícil da gente conseguir trazer a presença do Senhor? A gente conseguir trazer aquela presença sentida de Deus? Quantas vezes? Porque a gente falhou na primeira coisa que deveria ter feito: honrar a presença dele. E a falta de temor e honra afastam o Espírito Santo. O Senhor, ele não opera. Então a primeira coisa que eu gostaria assim que fosse ali, fundamentada na nossa base, mas bem fundamentada. Tá difícil de receber a presença de Deus? Vejam se está num ambiente de honra, de temor. E logo depois disso, comecem a ler Atos para entender o que aconteceu. Porque é debaixo do espírito de temor do Senhor que Jesus fazia milagres. É debaixo do espírito de temor do Senhor que milagres eram realizados na igreja de Atos. E é debaixo do espírito de temor ao Senhor que hoje, principalmente a igreja perseguida, faz muitos atos e muitos guardas e muitos perseguidores são convertidos. Foi debaixo do temor do Senhor que Paulo se converteu. Amém? Exatamente, honra. E hoje, quando eu comecei a preparar a nossa aula, enfim, esse aqui foi o que o Espírito Santo falou para falar agora. Então, internalizem isso para sempre na vida. Eu fiquei pensando as minhas filhas estão fazendo balé, né? E eu fiquei pensando na minha época de balé, quando essa daqui era a época que a gente começa a treinar e fazer a coreografia para o final do ano. Né, Lívia? Nessa época que a gente começa a fazer essas coisas. E eu lembro que a professora, ela passava a coreografia e a gente meio que dançava e fazia. Para homens deve ser muito chato, isso que não devem entender muito bem. Mas na coreografia a professora ficava passando e você repetia o que ela estava fazendo. E a coreografia mais ou menos saía do começo ao fim. Depois que ela passou essa coreografia e você fazia como era para fazer, né? Às vezes ela falava para fazer assim, você torcia o pé e caía, mas dava certo no final. O que ela fazia quase pertinho da apresentação? Ela fala, vamos passar a limpo a coreografia. E como é que é passar a limpo a coreografia? É pegar passo por passo e ver se não tem nenhum resquício ali que deveria consertar aquela coreografia. Para homens é que nem quando a gente está lá na funilaria e você está fazendo um ferro ali e você vai ver se não tem nenhuma farpa. Funciona? Vai refinar, obrigada. Vamos refinar o metal. Vamos ver se não tem nenhuma farpinha ali. Você precisa refinar. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Amém? A gente teve uma revelação. Vamos lá para Gálatas 4. A 6. Afirmam, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Gravem isso aqui, grifem o versículo 3 de Gálatas 4. Tem chave aqui. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei,
para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em nossos corações, e ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Amém? Grifem isso também, por decreto de Deus. Vamos para Gálatas 5? Uma coisa que a gente precisa entender é que lá em Adão, o pecado adâmico, ele nos separou de Deus. Hoje, o que é que nos separa de Cristo? O que é que nos faz desligar de Cristo? A lei. A lei. Vai para Gálatas 5. Porque o pecado, está escrito na palavra, que você pecou, basta você confessar que Deus é misericordioso para te perdoar. Depois de Jesus Cristo, a graça nos salvou. O sangue dele nos redimiu. É debaixo disso que a gente tem refrigério. Mas nada nos separará do amor de Cristo. Apenas uma coisa nos desliga dele. É a lei. Olha lá, Gálatas 5. 1 a 12. Foi por a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. O que ele estava falando lá? Que quando a gente era menino, a gente estava pelos princípios básicos do mundo. A gente era escravizado por ele. Como é que você se sente? Como é que você é escravizado? Pela lei. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes de circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda? Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Está respondido? Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo. Caístes da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, aguardamos a justiça que é a nossa esperança. Porquanto em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama? Sabeis que um pouco de fermento levada toda a massa. Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no entanto, irmãos, continuo pregando a circuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aquele que vos continua confundindo. Amém? A primeira coisa, aresta, que a gente precisa quebrar aí. Pecado não nos separa de Cristo. Nós temos ali Jesus Cristo como advogado justo e fiel. E o sangue dele nos redimiu. A gente tem perdão. Isso não separa a gente de Cristo, não desliga a gente de Cristo. Pelo contrário, o Senhor Jesus, lembra que eu expliquei uma vez sobre um barco? Que Deus... Quando a palavra dele é como se fosse uma vela. Agora eu vou ter que levantar. A palavra de Deus é como se fosse uma vela, tá? O Espírito Santo, um vento. O vento vai batendo e a vela vai indo. Quando a gente sai da palavra, é como se a vela estivesse aqui e a gente saiu. E daí o vento está vindo atrás de nós, então a gente não consegue ir para lugar nenhum porque falta a palavra. O que o Senhor faz? Ele fala que com amor Deus nos atraiu. O que significa? Quando a gente entra em pecado, a gente fica longe da palavra dele, a gente entrou em pecado, ele vai nos atraindo através da palavra para a gente voltar nesse posicionamento, onde o vento flui e a palavra vai nos levando mais adiante. Ele nos atrai com esse amor. Ele nos atrai com admoestações na palavra, porque lá em Timóteo está dizendo que a palavra é boa para admoestar, para reforçar, para profecia, para provar. É ou não é? Então é a palavra, mas Deus não faz isso com um corte. Ele não faz isso nos julgando ou nos batendo. Ele faz isso com amor, porque Deus é e Ele é absolutamente bom. Se alguém tem dúvida desse princípio básico, levanta a mão que a gente vai conversar. Que a gente tem
como mostrar que Deus é absolutamente bom. E muitas vezes quando a gente se pergunta, e por que tem tanto mal no mundo? Por que tem crianças morrendo, crianças sendo espancadas? Por que tem coisas ruins acontecendo com pessoas boas? Tudo isso tem uma explicação. Que nós já não somos mais menininhos, mas a gente conhece como é que o mundo funciona. E a palavra que a gente acabou de ler em Gálatas está dizendo o quê? Que quando a gente é menino, nós somos o quê? Escravos da lei, do mundo. Por quê? Porque a gente está debaixo da autoridade de pai e mãe ou de outra pessoa que não entende como funciona o reino de Deus. Por isso que eu falei para todo mundo ler Marcos, porque Marcos tem a doutrina de Jesus. Quando a gente entende a doutrina que Jesus veio trazer, a gente entende o ciclo e a gente entende como funciona o reino dos céus e como funciona o mundo. Semente, tempo, colheita. Quando a gente fala no nome de Yahweh, Yahvé, Jeová, significa Deus de aliança, Deus de ciclo, Deus que vai e volta. Ou seja, o Senhor está constantemente em... Exatamente. Então tudo que vai, volta. Sem começo nem fim. Então isso é muito importante a gente entender, porque quando isso explica e consegue fazer com que a gente tenha ferramentas de lutar contra aquilo que vai vir de mal por causa do ciclo, porque o ciclo ele funciona para o bem e ele funciona para o mal. Amém? O ciclo, por exemplo, tem uma palavra lançada que é uma semente. Isso. A gente tem como impedir que tem. É isso? Então, é isso que a gente aprendeu. Existe a possibilidade de não existir, desde que haja uma... Isso. movimentação para que isso não ocorra. Sim. Deus, quando ele se revelou para Moisés lá no buchinho de fogo, ele falou, eu sou o que eu sou, Yahweh, né? Yahweh. Ele estava justamente mostrando isso, por isso que Moisés tinha tanta ousadia de entrar na presença do Pai. Porque ele conhecia muito bem. Se tem alguém que conhecia sobre ciclo, sobre semente e colheita, era Moisés. Por isso que ele pôde escrever as leis. Nath, mas isso não sentido que a lei nos afasta de Cristo? Exato. Ótima pergunta. A lei, não é a lei de Moisés que a gente está vendo aqui. Mas o que nos afasta de Cristo é quando você acha que você fazendo alguma coisa, porque quando você obedece à lei, você está fazendo alguma coisa. Então eu sou merecedor. Isso nos desliga completamente de Cristo. O mérito não é nem zero. Você acha que eu tenho algum mérito de estar aqui falando? Para todos vocês agora numa segunda noite? Zero. Nada. Quem me deu revelação? Foi Deus. Quem fez as coisas pela minha vida? Foi Deus. Quem realizou tudo por mim? Foi Deus. Quem me tirou lá das drogas? Foi Deus. Quem me tirou de aborto? Foi Deus. Quem me tirou das maldições que vinham pela minha família? Foi Deus. Quem salvou minha filha quando os médicos queriam tirar e matar ela lá no meu ventre? Foi Deus. Eu não fiz nada. E no momento mais dark, mais escuro, mais de trevas da minha vida, o Senhor estava lá e me resgatou. Eu tenho algum mérito? Zero. Que eu tenho gratidão. Eu tenho temor. Que eu conheço aquele que eu sirvo. E eu sei que se eu saio um pouquinho, eu sei exatamente o que me espera. Hoje, só um pensamento de falar que eu não venho aqui, pronto, minha segunda-feira desmoronou. Pra mim é assim, é alto e baixo e é muito forte. Por quê? Porque eu tô na linha de frente, eu quero estar na linha de frente, eu escolhi. Eu falei, por ano, o Senhor me coloca na linha de frente, porque eu não quero mais, nunca mais ver ninguém passar o que eu passei. Tô aqui. Não é? Eu ouvi uma explicação sobre, inclusive, quando... porque existe guerra, porque existe... uma analogia bem legal. Tipo, na física, não existe frio. Existe ausência de calor. Então, na verdade, nesses lugares, não é que não existe Deus. Não é que Deus é tudo. Mas existe a ausência dele nesse lugar. Porque, tipo, vamos lá. Tipo, a analogia em Salmos, Davi fala que se eu vou lá no céu, ali o Senhor está. Se eu vou ali debaixo da árvore, o Senhor está. Se eu vou no mais baixo lugar, o Senhor está. E em Gênesis, o Senhor fala que o Espírito de Deus pairava sobre as faces do abismo. O Espírito de Deus, ele está em todos os lugares. O que estava faltando ali? Falta a palavra dele. Falta a luz.
Quando você fala haja luz, o Espírito ele faz. É por isso que o Senhor nos colocou aqui como autoridade e poder nessa terra. Porque na nossa boca nós temos o poder da morte e da vida. Pelo nosso falar, a gente planta aquilo que a gente vai colher. Pelo falar e pelo comportamento, porque Jesus Cristo falou, aquele que está no coração, né? Amém? Pedro. Beleza? Eu sou uma pessoa meio... vai lá para a pergunta. Você vai falar. Não ficou claro para mim a lei que separa eu de Cristo. Que te desliga de Cristo. Jesus Cristo morreu por você. Você fez alguma coisa para ele morrer por você? Ele te salvou de graça? Foi pela graça que somos salvos. Pela graça o Senhor deu o Espírito Santo por nós. O que a lei faz? Quando ela fala, não mateis, guardais o sábado, ela faz com que a responsabilidade esteja sobre você. Ela traz o jugo. Eu não mato porque o Espírito Santo que habita dentro de mim fala para eu não fazer aquilo. E eu sou obediente a não fazer. Tem um monte de gente que desobedece, mas eu obedeço. Quando ele fala para eu guardar o sábado, eu sou obediente para guardar o sábado. E o sábado Jesus Cristo falou que era ele. Entendeu? Para honrar pai e mãe. Eu não faço porque está escrito na palavra. Apesar de que às vezes eu acho que eles não... Eu vou lá e honro. Porque eu estou sendo obediente a Cristo. Aquilo que o Senhor me falou no meu coração. A lei te direciona. A lei me direciona. A lei separou o pecado do pecador. Ele mostrou aquilo que é pecado, porque o que acontecia no Velho Testamento? Quando houve o pecado, houve um espírito de rebelião, que a gente vai entrar nisso aí, mas eu quero ficar nessa parte, porque isso daqui tem que estar bem fundamentada para a gente entrar no próximo passo. Houve um espírito de rebelião. As pessoas estavam em rebelião, elas não estavam obedientes, elas já não sabiam o que era certo e errado. Hoje, o que está acontecendo no mundo? As pessoas sabem o que é certo e errado? Elas sabem o que é certo e errado? Elas sabem mesmo? Na escola estão ensinando para a criança, ó. Não. Porque a ideologia de gênero, a confusão da identidade veio para justamente fazer com que as pessoas não tenham mais discernimento do certo e do errado. E foi justamente numa era paralela a essa que a gente está vivendo que foi dada a lei. Para quê? Para que, meu amigo, você matou alguém? Tá errado. Você não pode matar ninguém. Não cabe a você matar. Se você está adulterando, meu amigo, você não pode adulterar. É uma só esposa. Não adulterareis. Ó, você pensar que você quer aquilo do vizinho para o vizinho não ter, é errado. Imagina, teve que colocar isso na lei. Por quê? Porque a sociedade estava tão depravada e tão longe daquilo que é certo, tão longe da luz, que ela já não tinha mais discernimento, sabedoria, para saber o que é certo e o que é errado. Então veio a lei para colocar à luz o quê? O pecado. Para mostrar que a gente precisa de Jesus Cristo, a gente precisa da graça de Deus, porque se depender da nossa força, do nosso corpo, daquilo que a gente faz com as nossas mãos, estamos lascados. É a única lei que é a verdade. É a única lei que não tem brecha. E Jesus Cristo, o que ele veio fazer? Ele veio para cumprir a lei. O que significa cumprimento da lei? Significa que quando a gente tem um pecado, nós temos a morte, certo? O que é a morte? A separação completa de Deus. O que é necessário fazer? Qual que é a semente que apaga este pecado? Sangue. Sangue. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. O sangue dele, puro, sem pecado algum, feito homem. Deus teve que virar homem para que nós possamos ser Deus. Do DNA. Amém? Até o Hayashi, nesse versículo 5, ele fala que quem semeia da carne colherá corrupção, mas quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. É algo que ele deixou. Amém. Porque tem muita, e é bom você ter falado isso, porque tem muitas vezes que a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa para Deus ou de Deus, e na verdade é a nossa carne. E a gente já aprendeu sobre fogo estranho. Acho que vou ter que passar essa aula de novo, que é essa aula do fogo estranho. Vocês estavam aqui? Existem dois fogos que queimam na terra. Existe o fogo de Deus, que é puro, que está lá no altar.
Existe um fogo da serpente, de Nakash, lá de Gênesis 2. Porque nós somos o templo, certo? Deus, quando fez a gente, ele fez a gente como um templo, para a gente ser preenchido por ele. E Deus é luz, luz é fogo, certo? Então a gente é preenchido por ele. Mas existe um fogo estranho, que se você for ler lá Levíticos 10, você vai entender porque na Yubi, não sei lá como é que fala o nome deles, Adab lá, Adubi, não sei como eu falei em português, Levíticos 10, porque os 2 filhos de Arão foram mortos quando eles apresentaram o quê? Um fogo estranho no incenso. Por que eles foram mortos? Porque eles estavam reativando, revivendo aquilo que aconteceu em Gênesis 2. Eu vou fazer uma aula de novo sobre isso com algumas revelações mais profundas. Nadab e Abiú. Amém. Nadab. A gente até fez uma encenação, né? Quem que foi? Foi o Caio? O Ed? E o Fábio. E depois a gente tem que orar pelo Fábio, que o pai dele tá lá no hospital. Então, esse fogo estranho, o que que acontece? Que é o que a gente vai chegar lá no final. Hoje, se der, eu quero passar isso. Que é sobre a bruxaria, sobre o fogo estranho que está queimando nas igrejas. Fogo de Deus, quando a gente está queimando com o fogo de Deus, eu saio daqui, eu continuo achando a mesma coisa que eu achava sobre mim. Ele não me... Em inglês a gente chama puff up. Ele não me enche. Ele não me deixa cheia de mim mesma. Esse é o fogo de Deus. Porque é ele que trabalha, é ele que faz. Quando aqui, nesse altar, está queimando um fogo estranho, eu cresço. Que nem aquele peixinho que cresce quando está sendo o baiacu. Cresce. O ministro agora virou o ministro. Na verdade, não é Deus que fez nada. É ele que sabe falar direito. É ele que prega bem. É ele que tem a profecia. É ele que sabe. Isso é o fogo estranho queimando. Que é bruxaria. E que as igrejas estão cheias. Então, quando você vê um grande ministro pregando, o cara tem palavra, você fala, nossa, mas que palavra boa. Mas o cara saiu de lá, ele não trouxe uma transformação, não teve Cristo transformando as vidas. Pelo contrário, ele foi exaltado. E todo mundo quer ficar perseguindo o cara. Tem alguma coisa estranha. Porque a glória é de Deus. A palavra é dele. É ele. Alguma coisa estranha ali rolou. Algum fogo estranho foi dado. E não pensem que não é. Eu já vi várias vezes em muitos lugares, eu vou contar em um lugar que vocês nunca foram, então nunca vão saber. Eu fui pro curso da Bethel, de visão e de ciência, que eles estavam lá com a turma, toda da Bethel lá, e foi onde que eu fui instruída. A gente teve uma conferência lá enorme, sensacional, em posição de mão, foi animal, meu dom, o dom que o Senhor me deu foi ativado em 1000 vezes lá, eu entendi várias coisas. Só que naquela noite, no sábado à noite, tinha um guitarrista que estava ali. No que começou, ele já começou a fazer um monte de simbologias, que ele não deveria estar fazendo simbologia ali no palco. Eu já olhei e falei, caraca, isso daqui vai dar mal. Dito e feito. Um monte de gente começou a cair rindo, você via que não era de Deus. Teve outras pessoas passando mal. Você vê o ministro que estava pregando, ele travou, ele ficou assim, ó. No meio do palco, ele não levantava por nada. Então você sabia que tinha alguma coisa ali que não estava legal. Então você vê o fogo estranho. Por quê? Porque acessar o segundo céu é muito fácil. Quem já foi espírita, quem já brincou com xamanismo, quem já fez bruxaria sabe que acessar o segundo céu é muito fácil. E o segundo céu é onde tem o fogo estranho. É onde a gente vê milagres acontecendo. Fala, ué, mas quando você vai pregar para a Ásia, vai pregar para um japonês. Vai pregar para um nego que fala assim, ué, mas para um chinês. Quando a gente foi lá para o Butão, o cara falava, mas aqui a gente cura também. Fala isso pra mim. O que você tem pra me oferecer? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem põe as mãos em nós, né? Por isso que lá em Timóteo está falando, não precipiteis a colocar as suas mãos. E, gente, vai colocar em cima dos seus filhos, veja bem. Não é qualquer um que coloca a mão em cima dos meus filhos, não. E eu sou bravo nisso aí. Não é brincadeira isso. Colocar sobre mim, eu até sei me defender, eu sei orar em línguas, eu sei falar, eu sei ver se não tem alguma coisa estranha, eu já corto. A pessoa se sente, e várias vezes já colocaram a mão em mim, eu não queria, a pessoa se sentiu mal, ela colocou a mão para baixo e continuou orando. Mas e uma criança? Não deixe. Entendeu? É só na cabeça ou qualquer parte do corpo? Qualquer parte do corpo. Posição de mão. Hoje na empresa da minha esposa, a gente levou uma Bíblia lá e consagramos o terreno lá da empresa. Eu tive um cara às 5h30 da tarde, um funcionário, até entregou um guia vermelho
Tolhe o Zé Felipe. Tira ele daqui de mim. Aí você vai ver a movimentação. Movimentação. Pedindo ajuda para ser liberto do Zé Felipe. Glória a Deus. Teve um discipulado, uma adolescente me perguntou, falou assim, mas o que é isso que você fala de portal? Alguém tem dúvida do que é portal? Todo mundo aqui? Não tem. Tem dúvida de portal? Todo mundo entende que é portal. Alguém sabe qual que é o maior portal que a gente tem na nossa mão? O que é portal? É aquilo que está escrito no céu, aquilo que é visível no céu, que a gente não consegue ver aos olhos nus, mas que está lá, e que a gente traz aqui visível na terra. Isso aqui é um portal. A Bíblia está escrita onde? No céu. Isso daqui é o maior portal que o Senhor já deu para nós. Porque mesmo sem você crer, mesmo sem você ter o Espírito ativado para entender, você com os olhos carnais, você consegue pegar e ler, e isso daqui é tão sobrenatural que faz os seus olhos abrirem. Isso aqui é o maior portal que o Senhor já deu, de acesso ao terceiro céu. Por isso que a gente fala que tudo que for falado tem que estar aqui, ó. Tudo que for falado tem que exaltar Jesus Cristo. Você tem dúvida, para. Tem um espírito de confusão ali, ou realmente a pessoa não está falando direito, ou tem alguma coisa errada. Para, volta, me mostra aqui na palavra onde está isso. De onde você tirou isso? Está aqui, está aqui, está aqui. Amém? Isso daqui é a nossa base para absolutamente tudo. E, gente, Deus, já vieram muitas vezes perguntar. Mas e os outros livros? Às vezes eu falo do livro de Enoque, isso daqui só me serve, o tal do livro do Enoque, o de Jerusha, etc. Tal. Só me serve para me contextualizar aquilo que as pessoas estavam vivendo naquele momento. Por isso que Judas, se você vai ler o livro de Judas, Judas inteiro é baseado no livro de Enoque, de Jerusha e de um outro lá. Por quê? Porque eles usavam muito esses livros para entender como funcionava, e é livros históricos, é que nem a gente pegar aqui a libertação do Brasil, lá de 1820, sei lá. É a mesma coisa de fazer isso, é um contexto histórico, mas não contém a verdade de Deus. A verdade de Deus é aqui. Meu Deus, Ele é poderoso o suficiente para guardar num livro só tudo aquilo que Ele precisa, amém? Amém. Dúvidas? Podemos continuar? Lei, graça, tudo certo? A única coisa que eu não quero confundir ninguém é que quando eu falo pela graça, a gente fala, tá de graça, então eu posso ficar assistindo televisão que vai dar tudo certo. De vez em quando eu falo lá de Jesus. São duas coisas diferentes, eu acredito que o grupo aqui já sabe muito bem que não é isso, amém? Que a gente está correndo para pegar a nossa coroa e que nós vamos conquistar o reino dos céus violentamente. Isso significa que a gente vai estar aqui, ó, trombando com o inferno e batendo em todas as portas até tudo derrubar. Amém? Voadora na costela. Vamos lá, Mateus 16, vamos avançar então. 16. A base do nosso grupo. Porque aqui o grupo ele é atraído por pessoas que são soldados, para as pessoas que gostam de guerra. Aqueles que não gostam muito de guerra não conseguem pertencer muito tempo aqui. Porque esse é o meu chamado. Então, eu acredito que o Senhor tem colocado o propósito de todo mundo aqui no mesmo lugar para capacitação. Não é, profeta? Não é. Olha lá. Mateus 16. A gente vai ler do 1 ao 3 rapidinho. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhe mostrasse um sinal, vindo do céu. Então ele lhes ponderou: quando começa a entardecer, dizeis, haverá um bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Isso aqui serve de admoestação para todos nós. Como está escrito lá em Daniel 7:25, o que ele fala? Que nos finais dos tempos virão o iníquo e oprimirá os santos. Vamos lá para Daniel 7:25. Daniel 7:25. Pessoas que não leram Daniel ainda, comecem e terminem. Leiam Daniel inteiro. Esse reino diferente falará contra o Supremo, Ilaiá. Oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um indã, tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
que está acontecendo aqui? A gente leu sobre Apocalipse 12. É ou não é? A semana passada? Na minha fala lá rapidamente, antes da Fran vir falar com a gente. Que, aliás, foi uma bênção. Deus abençoe ela. Vamos orar pelo projeto. Aqui, ó. Apocalipse 12. O que lá está falando? 12:10. Eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante nossos Deus. E depois, o que ele fez? Com grande... Aqui, ó, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera luz a um menino. Gente, eu quero só grifar aqui o versículo 13. 13 significa rebelião. Daí, justamente, o Apocalipse 12, 13, está dizendo que o dragão empreendeu forte perseguição à mulher, ou seja, rebelião. Isso aqui é o princípio de bruxaria. Só quero que vocês anotem aí, porque a gente vai ver isso na frente. E a gente vê que ele sabe que é o fim dos tempos e que ele vem com grande fúria, certo? Onde está escrito isso? Onde está escrito isso mesmo? E todo mundo ficou feliz? 17, né? 17? Não. Apocalipse 12. 12:12. Sendo assim, celebrai aos céus a vós, os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. Então, Jesus Cristo aqui em Mateus, ele está já demonstrando todo mundo. Você sabe ver muito bem o clima, sabe muito bem o tempo quando vai vir chuva, mas não sabe que tempo você está. Primeira coisa que esse grupo aqui precisa saber é o tempo em que estamos. Precisamos ter a sabedoria e discernimento da tribo de Issacar. Saber os tempos e temporadas. Conseguir ler o céu, entender que o céu não é astrologia. Gente, por favor. Pela uma vez por todas, respondendo a todas as perguntas que eu recebo no WhatsApp. Não vejam a sua astrologia, não se metam nisso. É ocultismo. Amém? Quando eu falo aqui das estrelas, eu estou falando pelo aquilo que Deus as criou. Foi Deus que criou as estrelas. O diabo e os homens a perverteram para que elas fossem sobre nós. Mas lembra que eu falei aqui no começo? Nada é sobre nós. Tudo é sobre Cristo. As estrelas contam a história da salvação. Astrologia é ocultismo, é bruxaria. Não entrem nisso. Não queiram saber qual que é a sua astrologia, qual que é a sua... Como é que é? Ascendência, descendência? Esqueci como é que chama esses negócios. Hã? Horóscopo, isso, obrigada. Hã? Ascendência. Ascendente, obrigada. Ascendente, o horóscopo. Não queiram saber disso, não queiram saber o que os astrólogos lá estão achando que vai ser o mês de setembro para você. Amém? Esqueçam isso, não vejam. É ocultismo, é bruxaria, é besteira. Creiam naquilo que Deus falou. Quando você olha lá para o céu, você vê que a gente está lá saindo de touro, indo para quê? O que significa? Significa que Deus prometeu que Jesus Cristo viria pela terra e ele seria invencível, e ele é invencível. É isso que touro fala, é sobre ele. Amém? Não é sobre as pessoas. Alguém tem dúvida sobre isso? Esse vídeo aqui eu vou mandar para todo mundo que me escreveu no WhatsApp. Olha lá. Agora vamos lá para o 13, que é onde interessa. Mateus 16, 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe. Sabem para onde que ele estava indo? O que é essa região? Alguém já estudou sobre essa região? A gente viu essa semana aí, a Aline em Israel mostrando os templos que tinham lá. Sensacional, manda esse vídeo depois. Estou dando autorização para o Paulo mandar o vídeo, porque, gente, vídeos lá na capacitação só depois de passar por mim, por favor. Manda lá. Eu gosto muito da Aline. Mostrar antes. Exatamente. Cesareia foi onde meu marido, a gente ficou noivo. Meu marido me pediu em casamento. Mas é lindo, maravilhoso. Mas por outro lado, onde estavam os templos romanos.
Mas manda esse vídeo aí que é sensacional, que eu já ia falar sobre isso. Olha só, ele chegou a Cesareia de Filipe. O que era Cesareia? Era um lugar extremamente idólatra. Era um lugar que eles iam lá para fazer cultos a demônios e aos deuses deles. Não era um lugar para estar os discípulos, não era um lugar para estar os judeus, não é um lugar que você como santo iria lá. Mas Jesus Cristo fez questão de ir para Cesareia de Filipe. E daí ele falou assim, consultou seus discípulos lá, quando ele chegou lá em cima do monte, tá? Porque Cesareia de Filipe tem um mar, que é lindo, maravilhoso. Daí você sobe, você tem a montanha aqui em cima, a montanha lá é tudo de terra, né? Tem a montanha aqui e você tem os templos. Daí eu vou contar um pouquinho sobre os templos. Cesareia de Filipe. Meu marido? Não, isso daqui. Ah. Aqui é o Cesareia de Filipe. Quer dizer É uma região de Filipe. Era uma região. Chamava outro nome. Era outro nome. No vídeo você vai ver. Não. Não, era de uma pessoa que eles consagrado ali para o lugar, mas calma aí, deixa eu explicar isso aqui, ó. Só pra gente não abrir mais dúvidas, olha. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Ele estava ali em cima, gente. Ele estava lá no ponto mais alto, tá? Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diz Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus falou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão. Então ele está chamando ele pelo nome dele. Abençoado és tu, Simão, porque ele falou qual que era o nome de Jesus. Jesus é um nome. Abençoado és tu, Simão. Presta atenção nisso. Filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou por sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu quero explicar um pouquinho sobre Hades, que vocês vão ver lá, que depois manda, que deve ser sensacional, eu quero assistir também. Ali ele estava exatamente em cima de um templo, que era o templo de Pan, da deusa Pan, que é de onde a gente tem a palavra pandemia. Nesse pânico também, todos os Pan que a gente tem, deriva dessa palavra. Esse templo era consagrado a esta deusa, que eles chamavam de deusa da terra, que hoje a gente tem Mother Earth, que a gente tem a Mãe Terra, ela deriva daí também. Nesse lugar, é bem assustador, porque ali eles faziam muitos rituais de orgia, eles faziam sacrifícios de animais, eles jogavam pedras e peças preciosas para esse lugar, porque era um tipo um buraco, e quando eu fui não deu para olhar, mas eu sei que o mar ele entrava e ele pegava tudo aquilo que era de sacrifício, então eles achavam que realmente essa tal dessa deusa aí ia lá e pegava aquilo que eles estavam, pensa num buraco no meio de uma caverna, onde a água entra e pega aquilo que está sendo de sacrifício e leva embora, sabe, como se fosse um lago ali no meio, tá? Eles faziam sacrifício das crianças lá. Então eles pegavam os recém-nascidos, pegavam crianças até 4 anos e jogavam vivas ali dentro para a deusa. Daí depois de fazer isso, eles faziam orgia. E eles faziam sempre isso como um ritual para aquela deusa. E aquilo lá eles chamavam de boca do Hades, que é onde que a gente entende hoje como inferno no português. O que acontece? Jesus Cristo ele subiu aonde estava, então isso aqui era lá embaixo, né? Essa caverna era embaixo. Jesus Cristo subiu nessa pedra e falou, então eu digo que tu és Pedro, e sobre este fragmento, Pedro é um fragmento de pedra, sobre esta revelação que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador e nosso Senhor, sobre esta revelação de quem é Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, eu construirei a minha igreja, sobre esta revelação, sobre este fragmento de revelação. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa? Pan vem de pandemia. Se vocês voltarem em 2016,
quando eles inauguraram o túnel de... Até esqueci o nome desse túnel. Graças a Deus esqueci o nome desse túnel. Ficava na minha cabeça. Na Suíça, eles fizeram um trem que vai ali no meio das montanhas e eles colocaram lá o CERN. O CERN é um grande rotador de partículas que eles estão tentando encontrar partículas. Eles chamam partícula de Deus. Toda vez que vocês veem para a nova ordem mundial e para o Fórum Mundial que eles estão falando alguma coisa de Deus, é porque tem alguma religião envolvida, alguma coisa espiritual envolvida. Esse CERN nada mais é do que um rotador para abrir portal. Depois vocês vão ler lá mais pra frente, a gente vai falar de Apocalipse 9, eu vou falar disso, mas eu não quero confundir agora. Eles faziam esses rituais ali para justamente gerar pânico, gerar grandes problemas, tribulações para a humanidade. Então, quando tinha essas orgias ali, a gente sabia que alguma coisa iria acontecer. Hoje, o paralelo disso é exatamente nessa inauguração desse túnel. Na inauguração desse túnel, onde você vê Merkel, você vê os caras dos Estados Unidos, você vê grandes pessoas, todas de terno, arrumadas, colocadas ali, vendo a orgia pegar fogo ali na frente como uma forma de encenação. Inclusive, num dos momentos desse filme, você tem todo o ritual ali, não vejam, acreditem em mim nisso. Nesse ritual inteiro você vê sacrifícios, tudo encenado, tudo um grande teatro de inauguração de um tal de túnel, onde você vê essa orgia acontecendo, você vê esse bode aparecendo, você vê as pessoas dançando ali, um monte de escravos, que é o que eles querem fazer, eles querem nos transformar em um monte de múmias, e mais pra frente talvez algumas pessoas não vão gostar de saber algumas opiniões aqui minhas. Então assim, múmias, vocês são múmias, zumbis, e é assim que eles demonstram, as pessoas estão todas de laranja lá, como se fossem zumbis mesmo, né, escravos, e daí eles começam a tirar roupa, fazem uma orgia ali no meio, e no meio desse negócio você vê uma telona, onde ele mostra o CERN, e daí você vê saindo de lá uma criatura demoníaca. E daí essa criatura demoníaca sai, e ela vem no meio desse pessoal que está dançando ali, com um cara de bode, enfim. Faz tantos anos que eu vi isso, que eu vi exatamente na inauguração, e até hoje ficou na minha cabeça isso. Desse trem, desse túnel. Não, foi um espetáculo de inauguração desta obra que eles fizeram no meio da Suíça, onde tem um trem que passa por baixo e um túnel, e eles colocaram esse recriador de partícula aí, esse rotador de partícula. É um negócio enorme. Visitado o tempo inteiro. E o que acontece? Muitos desastres naturais hoje, muitas pessoas falam que é quando, se você pega o paralelo, é quando que eles vão ligar o CERN. O CERN. Quando eles ligam o tal do CERN, você começa a ver terremoto acontecendo, porque o negócio é gigante. É um negócio muito potente que está lá embaixo, no mais profundo da Terra, que eles conseguiram cavar e eles colocaram esse negócio. Então, o que acontece? Eles estão tentando abrir o portal. Eles fizeram isso em 2016. Eles fizeram essa orgia, esse espetáculo em 2016. O que aconteceu em 2018, no final de 2018, quase 2019? Uma coisa que a gente chama de pandemia, que aqui no Brasil durou 2 anos. Contra esses tempos, Jesus Cristo declarou que quando a gente entender esse fragmento de revelação, que Jesus é o Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Ele deu toda a instrução ali. Amém? Alguma dúvida sobre isso? Vocês entenderam? E esse fragmento de revelação, que Jesus é o Cristo, é a primeira pedra que a gente coloca para construir o nosso forte que a gente está construindo aqui. Porque primeiro vem fundamentação, depois vem consagração e depois vem revelação. Mas a revelação ela só pode ser dada depois que a fundação estiver bem feita. É ou não é, o empreiteiro? O alicerce precisa estar duro ali para você construir a casa, não é? Se ele não estiver bem feito, qualquer ventinho ali, manda ele embora. Entenderam? Amém? Não dá para ter dúvida hoje. Hoje é é a última aula que eu dou sobre isso, e assim, precisa estar bem sem dúvida sobre isso. Se vocês tiverem dúvida, agora é o momento. Vamos tirar todas as arestas, vamos deixar essa coreografia limpa. Amém? Tá. Então vamos lá. E eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que ninguém dissesse quem ele era.
Exato. Exato. Mas a gente vai passar, eu vou passar um a um aqui. Mas então, esse último aí, o 19, grifem. Porque vocês vão precisar muito disso. Toda vez que a gente está orando, seja intercessão, seja oração de guerra, seja para que os seus filhos sejam sarados ali naquele momento, peguem um versículo que a palavra está falando e orem a palavra. Porque quando a gente ora a palavra, a obrigação dessa palavra ir para frente, acontecer, não é nossa, é de Deus. Nem a nossa fé muito importa nesse momento. Porque a palavra é dele, e a palavra diz que a palavra dele não volta para ele. Quem que vai fazer ela cumprir? Ele mesmo. Amém? Mais um fragmento de revelação aí. Dá para ir mais um pouco? Vamos lá. A palavra sem unção, sem revelação, ela é vazia e ela mata, e a gente já falou sobre a lei. Em Daniel 7:25 ele fala sobre grande opressão, que é a opressão que estamos vivendo hoje, que é a opressão que a gente está vendo no nosso grupo, que a gente está vendo nas pessoas se afastando cada vez mais. Essa opressão que o diabo está carregando sobre aqueles que estão na linha de frente, ela é bem pesada. E para onde que ele trabalha? Ele não tem poder nenhum. Quem que dá poder para ele somos nós, naquilo que a gente acredita, no que ele fala pra gente. É ou não é? Ele fala pra gente que a gente não pode, a gente acredita, a gente logo não pode. Ele fala pra gente que a gente está cansado, que a gente está com dor, a gente acredita, logo estamos com dor. A gente fala que a gente está cansado, a gente acredita, logo estamos cansados. Certo? Só que o reino dos céus ele é conquistado violentamente. Aqui só estão os violentos. Eu falo isso com orgulho. É ou não é? Olha lá. Tem esse profeta que eu falei pra vocês, depois eu mando ele. Eu não gosto de mandar muito porque eu gosto de acompanhar e ver até onde vai. E o profeta ele é aprovado pela própria palavra, né? Só que ele tem acertado o que tem acontecido no Brasil. E a palavra de hoje foi uma confirmação que eu falei pra vocês que foram de muito tempo atrás. E que o papá também falou pra mim. Que é sobre a eclésia, que é sobre os remanescentes. Que o Senhor, e ele falou isso no vídeo, que o Senhor está preparando aqueles soldados que vão estar prontos para a batalha, para fazer, no momento que o Senhor falou, agora é tempo, na hora a gente vai se levantar e vai fazer o que ele é feito. Só que essa base, ela precisa ser feita, esse exército, ele precisa ser construído, esse treinamento, ele precisa acontecer. E o Senhor logo vai enviar a gente. Então vocês fiquem preparados, porque logo seremos enviados. E a gente vai saber exatamente o momento certo e o que é para ser feito no momento que o Senhor falar que é para fazer. Então, olha só. Ele falou que ele viu sobre o Brasil uma grande nuvem de gafanhotos. Gafanhoto na Bíblia, se vocês vão ler lá em Apocalipse, vocês vão ver que são espíritos demoníacos. E esses espíritos demoníacos estão trazendo muita ira e muita raiva. E ele viu que muitas pessoas foram afetadas por este espírito demoníaco, por esse espírito de ira, de irritabilidade, de desprezo. Ele viu professoras odiando a classe se irando contra o professor, pais e filhos do nada, as pessoas começando a ver um excesso de rebelião. Vocês estão vendo isso na rua acontecer? Eu estou vendo isso na rua acontecer. E do nada as pessoas estão perdendo completamente a cabeça. Isso é um espírito demoníaco que foi lançado. São um monte de gafanhotos como espírito de ira. E Deus falou, levanta a minha igreja para orar contra esse espírito de ira. Porque espírito de ira é bruxaria e logo se torna rebelião. E onde você vê rebelião é bruxaria. É resultado, colheita de bruxaria. Que foi lançada pela nação. Quem que vem no confronto contra isso? Quem que vai lá parar esses gafanhotos? Nós. Amém? Então, o Senhor ele expõe, porque ele já derrotou, e ele expõe pra gente, para que a gente saiba o que a gente tem que fazer. E é sempre no refrigério dele. É sempre no descanso dele. Amém? Então eu queria falar sobre isso. Tá bom. E de onde surgiu o culto a pão, o culto aos demônios, o culto a isso? Vou rever as 3 rebeliões que a gente já falou. Todas essas 3 rebeliões, as 3 grandes rebeliões, elas aconteceram nos céus e depois vieram para a terra. Eu vou falar rapidamente, vou falar os versículos para vocês que são novos, para irem atrás e estudarem sobre isso, que é base para você entender contra o que e como a gente está lutando. A primeira grande rebelião está lá em Ezequiel 28.
onde fala que Lúcifer, ele era um anjo de luz, e ele era um querubim ungido, onde ele carregava as revelações de Deus. A palavra fala que ele andava sobre as pedras afogueadas. O que significa isso? Ele andava sobre as pedras, ele recebia a revelação do Senhor, ele ia no cume da terra e com seus tamborins, que eram de ouro, etc., cantava e declarava aquilo que ele tinha de revelação. Num dado momento, lá em Salmos 2, anotem Salmos 2, Salmos 8, e depois os 2 fala que, na verdade, quem estava reclamando era um anjo. Você vê que recebeu essa revelação que o homem viria e o homem seria como Deus. Ele se rebelou porque ele não sabia este lugar estava vago. Ele quis esse lugar. Tanto que ele fala, eu me exaltarei acima das estrelas. O que são estrelas na Bíblia? Anjos. E por que ele quer estar acima dos anjos? Porque eles querem ser homens. O único que está acima dos anjos são os homens. E o único que está em cima de todo mundo é Deus. Certo? Então a gente tem 5 reinos. A gente vai ver esses reinos mais profundamente. Deus, homens, anjos, animais e plantas. Amém? Quando Lúcifer se revoltou, ele estava aqui. Ele viu que aqui estava vago, porque até então isso daqui não existia. Ele recebeu a revelação que viria o homem, que ficaria entre ele e Deus. Ele quis ser como o homem, por isso que fala que ele foi feito um pouquinho menor do que Deus, Elohim. Na sua versão pode estar anjos, mas na verdade você pode riscar, porque a palavra Elohim é Deus. Amém? Na palavra em hebraico, quando ele fala que fez um pouquinho menor, ele está dizendo sobre níveis hierárquicos. Então ele falou que ele fez os homens um pouquinho menor do que Deus. Em nível de hierarquia, ele está próximo de Deus. Quando ele viu que o homem viria e seria mais poderoso do que ele e teria mais autoridade que ele se rebelou, foi achado iniquidade dentro dele. E o fogo dele o consumiu. Quando ele fez isso, Deus continuou com o plano dele, colocou o homem no centro do jardim lá do Éden. Antes, a terra inteira era o jardim do Éden. Quando o diabo caiu, quando o Satanás caiu, Lúcifer virou Satanás, implodiu toda a terra. Deus foi lá e fez a reconstrução, que a gente vê lá em Gênesis 1. E a gente viu que ele plantou o jardim. Ele já não fez mais a terra inteira como um jardim, mas fez apenas um espaço, que ele chama de Jardim do Éden. Amém? Com essa rebelião de Satanás, ele foi lá, fez com que o homem pecasse e se rebelasse também. Então a gente vê que é bruxaria, porque Nakash, que é a serpente em hebraico significa Nakash, essa palavra aí, que era um querubim ungido que soltava fogo. Se você for ver a etimologia da palavra em hebraica, ela fez o quê? Ela fez um encantamento. Lembra que sempre a consequência de uma bruxaria, encantamento é rebelião. Tô falando muito rápido? Eu tô revendo. O que ela fez? Com que o homem se rebelasse. Quando o homem se rebelou, se separou de Deus. Amém? Foi a primeira grande rebelião que você vê nos céus. Você vê os céus, quando você vê no segundo céu essa rebelião acontecendo, ele vai sempre influenciar para que venha para a terra. Amém? Alguma dúvida sobre isso? Não? Segunda rebelião, quem lembra onde está? Gênesis 6. O que aconteceu em Gênesis 6? Se vocês quiserem ir lá para Gênesis 6, vou falar em 2 minutos. Hebreus 2. Hebreus 2, Paulo fala que aquele que estava falando lá em Salmos 8, na verdade era um anjo. O que aconteceu? Davi era um profeta. Como profeta, você consegue ver o passado, o presente e o futuro. E ele viu a corte dos céus abertas, e ele viu um anjo protestando veementemente contra a criação do homem. Amém? Gênesis 6. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, nasceram muitas mulheres. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Bom, eu quero fazer uma ressalva aqui. Existe uma linha teológica que fala que esses filhos de Deus, na verdade, eram os filhos de Abel. A gente vai descartar essa linha teológica aqui. Amém? Porque se a gente acreditar nisso, a gente tira todo o resto da Bíblia, a Bíblia inteira, ela deixa de fazer sentido. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, venha conversar comigo depois, porque a gente já exauriu esse assunto, eu acho, né? Profundamente bem. Amém, Pedro? Então vamos lá. Gênesis 6. Os anjos viram que as filhas dos homens
eram bonitas e atraentes e abusaram dessas mulheres. Essas mulheres tiveram filhos que eles chamavam de valentes na antiguidade. Eles eram chamados na mitologia de grandes heróis e em alguns lugares chamavam eles de semideuses, porque os anjos eles acreditavam que eram deuses que fecundaram as mulheres e você tinha semideuses. Então você tem várias mitologias gregas sobre isso, que na verdade está falando justamente de Gênesis 6. Amém? O que aconteceu aqui? A gente viu a rebelião no céu acontecendo, que os anjos se rebelaram contra Deus e lá em Judas, se vocês forem lá para Judas, coloca aí, ler Judas. Se eu não me engano, no versículo 6, você vê que é os anjos que não guardaram a sua propriedade, a sua casa, ou seja, o seu corpo, a sua habitação, o Senhor os tem guardado no inferno, acorrentados. De onde ele está tirando isso? Por causa de Gênesis 6. São aqueles que se rebelaram. Então a gente viu de novo uma rebelião acontecendo no céu e uma rebelião acontecendo na terra. Por quê? Porque eles vieram. Para acontecer isso, precisou ter autoridade e legalidade aqui. Ou seja, começaram a fazer muitos ritos, porque a palavra que em Gênesis 6 fala que eles eram extremamente maus. Então eles faziam rituais o tempo inteiro para abrir portais, fazer sacrifício humano principalmente, porque no primeiro sangue que foi derramado, que foi o de Abel, o primeiro sangue que foi derramado, quando a terra pegou e começou a clamar, os demônios gostaram e entenderam que aquilo tinha poder. Então, quando eles viram isso, os sacrifícios começaram. Então, a segunda grande rebelião é essa. Os filhos dos anjos caídos com as mulheres eram semideuses. Esses caras não tinham corpo, porque eles não eram criação de Deus. Os anjos, eles têm corpo porque eles são criação de Deus, não importa se é de cima ou de baixo. Os homens têm corpo, porque nós somos criação de Deus. Mas e esses híbridos? Eles não têm corpo. Quando eles morrem, o que eles viram? Fala mais alto, gente, estão com medo? Demônios. Então eles são aqueles que perambulam a terra e ficam buscando aqueles que eles possam habitar. Por isso que Jesus fala lá naquela parábola que um homem estava andando, daí a casa foi limpa, daí ele saiu para o deserto, não encontrando lugar nenhum, voltou, viu que a casa estava limpa, foi lá e trouxe mais 7. Por quê? Porque eles precisam de um corpo para entrar. Então quando você está expulsando o demônio de alguém, é porque esse demônio, ele estava precisando de uma casa e essa casa teve uma porta aberta e ele entrou. Por isso que antes de expulsar o demônio de qualquer um, primeiro precisa ter confissão de fé. Anotem isso. Tem que ter confissão, que crê em Jesus Cristo. É a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda, você precisa descobrir onde está essa legalidade, onde está essa brecha. E ver se a pessoa quer fechar. Porque não adianta nada você expulsar se a pessoa não quer. Uma vez a gente começou, eu estava lendo um testemunho. Agora eu não lembro se eu estava lendo, se eu estava junto. E a pessoa estava lá e ela falava assim que escutava as vozes. Não, eu escutei. E daí, o que aconteceu? Eles foram lá e expulsavam e falavam, gente, ninguém consegue. Daí o Kenneth Hagin foi lá e perguntou para ela assim, o que você escuta? Eu escuto vozes. Você quer que essas vozes vão embora? Não, eu gosto delas. Então assim, perguntem para a pessoa se ela quer expulsar o demônio, se ela realmente quer estar livre daquilo. E capacitem ela para fazer isso, que é o que a gente está fazendo aqui. Para que a gente não dependa, que a palavra é bem clara, que a gente não depende de homem nenhum, mas da ministração do Espírito Santo. Então capacitem essa pessoa, ajudem, expulsem, obviamente a gente faz libertação, eu vou, participo, adoro, mas assim, faça com que a pessoa ajude-se também, se capacite para fazer isso, amém? Tá, então essa foi a segunda grande rebelião. Alguém com alguma dúvida nessa rebelião? Alguém com alguma dúvida que os filhos de Deus são anjos? Se alguém tiver dúvida, lê Jó 2. Vocês vão levar. Jó 2. Jó 2. Terceira grande rebelião, qual que foi? Então aqui na segunda a gente viu a distinção entre demônios e os anjos caídos. Amém? Os anjos caídos, eles são muito poderosos, os demônios não, viu? Demônios precisam de legiões e legiões para derrubar a gente. Precisa de pelo menos uns 6 mil para conseguir aprisionar um homem. 2 mil ele já consegue te desviar do foco da cruz. Mas precisa de muito demônio para pegar a gente. Beleza? Tá, qual que foi? Hã? Pode ser bastante.
Todos os híbridos. E até hoje eles ainda andam pela gente. Por aí. Claro. Claro que sim. Mas os filhos de Deus como homem não eram gigantes? Os nefilins, os gigantes, muito bem, exato. Eu não estou entendendo. E eles não... Eles são híbridos. Por que eles são híbridos? Porque eles têm um DNA, não tem só um DNA. Eles têm uma mistura de anjo com homem. Então essas duas misturas dão um híbrido. Por exemplo, hoje, se você pega e coloca um chip na tua cabeça e se você coloca uma perna mecânica, você é 100% homem? Você é um híbrido. Quando eu falo que eles não conseguem se materializar, significa que depois que ele morre, para onde ele vai? Porque o inferno é destinado ao diabo e seus anjos. Ao homem a gente morre, vai para o céu, vai para o inferno. E esses daí, vão para onde? Ficam perambulando na terra. E aí são eles que estão... E a gente tem algumas formas de híbrido. A gente tem a híbrido por uma relação, né, com um anjo, com uma entidade caída. Você consegue fazer híbrido através da manipulação do seu DNA. Não vou entrar nesse assunto. Não vou entrar nesse assunto. Você consegue também colocar híbrido quando você mistura máquina com homem. Inteligência artificial. Vamos lá. Terceira rebelião. Qual que é o versículo? Gênesis 11. Gênesis 11. Terceira grande rebelião foi Gênesis 11, quando depois do dilúvio, o nosso querido Nimrod, que foi o primeiro grande híbrido que aprendeu a manipular o DNA, a palavra fala que ele começou a virar um grande homem, significa que ele estava modificando o DNA dele para virar um híbrido. Depois vamos ler a história sobre Nimrod, é bem interessante. Esse canal que o Paulo comentou, ele tem falando toda a história, tem um de Nimrod. Ah, é? Ah, que legal. Porque a mãe dele era uma prostituta e era casada com um cara. Daí ela foi lá, teve um filho com outro e falou que ele era um semideus. E daí esse cara começou a manipular o DNA dele e ele virou um híbrido. E daí o que ele fez? Ele se rebelou contra Deus, fez a Torre de Babel e toda aquela história que a gente já conhece. Então vocês vão ler Gênesis 11 e Deuteronômios 32, se eu não me engano. O que aconteceu nessa época? Salmos 82 também, anota Salmos 82 aí. Deuteronômio 32, Salmos 82. Deixa eu só ver se é 32 mesmo que ele é. Salmos 82. Aqui, ó. Vai lá pro Deuteronômio 32, 8. A gente só vai corrigir uma coisa na sua Bíblia, que na minha Bíblia, essa daqui é a King James. A King James, eles falam que é uma das Bíblias mais acuradas que tem, porque foi diretamente da Septuagint. Então, a gente não tem muita mudança de palavras. Algumas Bíblias aí, no Deuteronômio 32, 8, quando ele está falando lá, segundo o número dos filhos de Deus, deve estar falando segundo o número dos filhos de Israel. Grifem Israel e coloquem filhos de Deus. Porque em hebraico está dizendo filhos de Elohim. O que aconteceu lá em Gênesis 11? Nimrod começou de novo os cultos a outros deuses, começou de novo a abrir vários portais. Daí Deus viu que o ser humano estava lá querendo cultuar outros deuses. No Salmos 82 você vê uma grande corte sendo aberta e Deus conversando com seus conselheiros. E falando assim, ó, você então vai cuidar de uma parte, você vai cuidar de outra parte, você vai cuidar de outra parte. Que é o que está dizendo aqui em Deuteronômio 32. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança. Quando separava os filhos dos homens um dos outros, fazendo grupos, nações. Fixou os limites dos povos, nações. Segundo o número dos filhos de Deus. O Talmud, que é o livro de tradições hebraicas, judaicas, diz que é por volta de 70, 72 filhos de Deus, que está lá em Salmos 82. Lá em Salmos 82, o que você vê? Você vê uma pessoa protestando para que o Senhor traga juízo sobre esses deuses, sobre esses Elohim, sobre esses
a gente chama de anjo, mas na verdade a gente sabe que a palavra são deuses. Amém? Com D minúsculo. Por quê? Porque quando o Nimrod começou a pedir isso, Deus foi lá e falou, então tá bom, então eu vou ficar com a minha parte, vou pegar aqui toda essa parte aqui, que era de Jacó, né? Essa parte aqui vai ser minha, que são os judeus, e você fica com esse grupo, o Brasil fica para você, a Indonésia fica para você, tal, 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 e vocês vão fazer com que eles se arrependam e voltam para o verdadeiro Deus. A palavra fala que eles se envaideceram, e quando eles envaideceram, eles permitiram que os homens cultuassem a eles, que são hoje os grandes principados e potestades que a gente luta contra. Você vai lá para Tibete e tal, tem a briga de quem que é Buda, você vai lá para as Arábias, tem lá o Mohamed, e assim vai. Alá é um grande principado, uma junção de vários deuses. Amém? O que aconteceu? Essa foi a terceira rebelião. Então você vê a rebelião no céu, desse grande conselho aí de Deus que se rebelou contra ele, e a junção aqui na terra dos homens se rebelando. Alguma dúvida? Tá claro? Alguém duvida disso que eu tô falando? Alguém não entendeu onde está escrito isso na palavra? Tudo certo? Depois que surgir dúvida, gente, me procura. Vamos tirar todas, amém? Eu demorei anos para entender isso. Eu tô falando aqui em 10 minutos para vocês. E eu já vou terminar. Não vou conseguir chegar até o final. Fala. Ah. Eu falei até as 9. 9 e 9. É verdade. Então é contra isso que a gente está lutando. Contra essas rebeliões e esses focos de demônios e de anjos caídos. Para entrar na guerra, eu quero explicar rapidamente para entrar na guerra e a gente vai entrar mais profundamente isso na semana que vem, porque eu falei que ia até as 9, já são 9. Amém? Vamos lá para Apocalipse 12. Toda vez que vocês falarem assim, ó, isso aqui está se levantando contra mim, hoje é guerra, ou vocês vão entrar para uma intercessão, ou vai entrar para uma sessão de libertação, ou vai fazer aconselhamento, discipulado, ou vai sair para o supermercado e você quer que Deus te use, façam isso. Apocalipse 12 nos ensina muito. Apocalipse 12, a partir do versículo 11. São 3 estratégias aí que o Espírito Santo nos mostra. Lembre-se, gente, que Apocalipse é o único livro na palavra, na Bíblia, que nos promete bênçãos, se a gente conhece e o lê. É o único. Vocês já perceberam isso? Então a gente vai destrinchar esse livro. Apocalipse, vamos lá, ó, Apocalipse 1. O que está dizendo lá, ó? Apocalipse 1, 3. O que foi? Hã? Acabei de acabar essa teologia lá na UFC e falaram o nome aqui. Falta ler, né? É esse que é o problema de fazer esses negócios de teologia. Olha lá, vamos lá, Apocalipse 1, 3. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. O que ele está falando aqui? Bem-aventurados. É o único livro na palavra de Deus, na Bíblia inteira, que fala bem-aventurado aquele que lê esse livro. Única. Eu desafio todos vocês a procurarem algum outro lugar que esteja escrito sobre algum livro bem-aventurados. Amém? Vamos lá. Os que leem Apocalipse. Apocalipse 12, 11. Como é que a gente vence? Está escrito aqui. Eles, portanto, o venceram. Venceram quem? A Satanás e todos aqueles que estavam acusando a gente. Por causa do sangue do Cordeiro. Coloquem aí. Para entrar na guerra. Apocalipse 12, 11. Número 1. Sangue do Cordeiro. Calma, filha. Calma. Uma coisa de cada vez. Pelo sangue do Cordeiro. Número 1. São 3 passos. Número 1. Sangue do Cordeiro. 12 passos. Não, são 3. Apocalipse 12, versículo 11. 3 passos. 1. Sangue do Cordeiro. Parece que a gente está voltando. Você ainda está fazendo aquele negócio assim? Não foi liberado, hein? Para entrar na guerra. Para entrar na guerra, meu filho. Exato. Amanhã, antes de você despertar, você vai fazer isso. Isso.
Vamos falar com os dois agora. Número 1, sangue do cordeiro. O que significa isso? Arrependimento e apelar para o sangue. Leem, eu vou colocar aí para vocês lerem, porque eu não vou ler agora. 1 Pedro 18 e 19. Toda vez que for entrar numa guerra, arrepende-se, veja aquilo, examine se o homem é a si mesmo. Amém? Examine-se o homem a si mesmo. Entre arrependimento, gente, o arrependimento, ele tem um poder sobrenatural. Fecha todas as brechas, é impressionante. Às vezes você se arrepende por uma coisa e até a outra coisa já foi junto ali na cesta. Amém? Pedir perdão, arrepender-se. Mas o arrependimento é aquele que você faz no seu quarto sem ninguém ver e o coração está clamando. O Espírito Santo que ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É ele que nos leva ao arrependimento. E apela para o sangue do cordeiro. Por que apela para o sangue do cordeiro? Porque a gente não fala que todo aquele que no juízo tem alguma coisa contra nós, eu o condeno em nome de Jesus Cristo. Por que eu condeno todo aquele que está se levantando contra mim? Porque a palavra está falando que tem um acusador. E a palavra também fala que eu tenho um advogado. E eu condeno esse acusador como? Porque o sangue do cordeiro já me cobriu. E a palavra fala que se eu confesso os meus pecados, Deus é misericordioso para nos perdoar. Então eu apelo para o sangue. Por isso que toda vez que a gente vai orar aqui, a gente vai fazer alguma oração de batalha, você pode ver que a gente levanta, coloca a mão sobre a nossa casa e apela para o sangue, sobre a nossa cabeça e a nossa família. O que a gente está fazendo naquele momento? A gente está protegendo o nosso círculo, a gente, e protegendo o círculo dos mais afetados quando a gente resolve entrar na guerra. Meu marido brinca que ele fala assim, às vezes você entra e você não me perguntou, né? E eu não perguntei pra ele, né? Mas às vezes eu conto. Protege o lar, galera. Que nem todo mundo é abençoado de ter o marido e a mulher aqui no mesmo lugar, recebendo essas informações. Amém? Tendo essa capacitação. Então, como os nossos cônjuges não estão aqui, eu tô falando para aqueles que os cônjuges não estão aqui, protejam ele, tenham misericórdia, entendam que às vezes eles estão sendo influenciados por outras entidades. Protege o lar, amém? Apela para o sangue. Número 2, palavra do testemunho. Então ali no 12:11 fala, pelo sangue do cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram. É muito importante essa palavra aí, podem grifar. Anunciaram. No meu coração, diante da morte. Calma. Vai ser a próxima. São 3 partes. Palavra do testemunho. Daí colocam aí para vocês lerem Gálatas 6:7. A palavra do testemunho que você anuncia, ela é extremamente importante para glorificar a Deus. E a palavra do testemunho, ela fala sobre a palavra de Deus. Lá em Gálatas ele está falando que aquilo que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Se a gente começa a plantar a palavra de Deus, adivinha o que a gente colhe? Lembra que a gente começou a conversa que Yahweh significa o Deus do ciclo, o Deus de aliança? E a aliança a gente vai estudar mais profundamente, porque é nela que a gente se baseia todo. Toda a nossa fé, tudo aquilo que a gente faz, quando uma guerra a gente entra e o Pai, a gente apela para a paternidade de Deus, a gente está apelando pela aliança que Ele fez conosco. Amém? Por intermédio de Jesus Cristo. Porque a gente mesmo não fez aliança nenhuma com Ele. E a gente vai entender o que isso significa. Amém? 6:7. Palavra do testemunho. Está gravado. 3.3. O que ele fala ali? Posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Ou seja, o que a gente faz aqui? A gente está alguém se nega a prazeres da carne? Está escolhendo a vida. Não é? Mas diante do mundo, o que você está fazendo? Você está mortificando a carne. Nós estamos morrendo para nós mesmos. Quando a gente entra em guerra, a gente nega todos os prazeres, a gente fecha todas as nossas brechas. Fechem as brechas para entrar em guerra. Fechem as brechas. Fechem as brechas. Fechem as brechas.
Não deixem as brechas abertas. Porque aquela brechinha que está ali, aquilo lá vai ser uma pedra de sapato para vocês mais tarde. Fecha. Como é que eu fecho? Sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho e não fazendo aquilo que eu já sei. Porque a palavra ela é muito clara. Quando eu não tenho consciência daquilo que era pecado, logo o pecado não era imputado em mim. Mas agora que eu tenho consciência daquilo que é pecado, o pecado vai ser imputado por mim. Por isso que a lei é maldito todo aquele que está lá pendurado no madeiro. Por isso que a lei nos afasta e nos desliga de Cristo. Porque toda vez que vem a lei, ela mostra onde eu sou pecador. Amém? Fácil? Difícil? Mais ou menos? Fechem as brechas. Fechem as brechas. Não amem a mais a sua vida do que a Cristo. Isso é para tudo na nossa vida. É para servir, é para quando Deus manda você fazer alguma coisa. E comecem a ter discernimento sobre o Espírito que está te falando para você fazer. A gente vai entrar muito profundamente em bruxaria na igreja, mas muito profundamente. Porque nós estamos dentro da igreja, nós estamos inseridos aqui e nós somos a igreja dentro da igreja. Cabe a nós combater isso. Amém? Nós precisamos nos posicionar. O espírito que está agindo hoje de ocultismo dentro da igreja é latente, a gente consegue ver, e a palavra falava sobre isso. O que eu escutei esses dias? Mas se estamos no fim do tempo e está tudo se cumprindo, por que eu preciso fazer alguma coisa? Porque se eu for contra tudo aquilo que Satanás está fazendo, logo eu estou sendo contra a palavra de Deus. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando está falando lá, Daniel está falando que esse reino virá oprimir os santos, exatamente sobre isso que ele está falando, vai contar mentiras pra gente. Eu conheço milhões de pregadores e milhões de igrejas que creem que Jesus Cristo vai vir, que o arrebatamento vai vir como um helicóptero salvador, com a igreja ali, um cantinho ali, um gatinho moído ali no canto, esperando o grande arrebatamento, porque o mundo está engolindo ele. Não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo volta para uma igreja gloriosa, imaculada. Jesus Cristo falou que nós faríamos aquilo que ele fez e coisas maiores. Eu ainda não estou vendo ninguém fazer isso. Eu quero ser uma. Amém? É para essa igreja que Jesus Cristo vai voltar. Para a igreja que as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Quando a gente deixa a porta do inferno prevalecer, falando que é porque ao final dos tempos e as tribulações elas têm que acontecer e tudo que está acontecendo está escrito na palavra, está acreditando numa mentira que Satanás quer que a gente acredite. Que ele está oprimindo a gente. A mentira é a primeira coisa que ele faz. Satanás não tem poder nenhum. Nós damos poder para ele. Acreditando nas mentiras dele e trabalhando em acordo com aquilo que ele quer fazer. Amém? Ótimo. Eu vou encerrar. Eu tenho ainda para defender sobre os cavalos. Anota aí para falar. Porque a gente já falou sobre isso. Como é que se defende dos 4 cavaleiros que estão aí no mundo. Quer que eu fale rapidamente? Mais 15 minutos, daí eu termino esse assunto. Para defender os cavalos, os 4 cavalos que estão lá em Apocalipse. Quais são os 4 cavalos? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo verde, esverdeado e o cavalo preto. Amém? Cavalo branco, o que é o cavalo branco? O que é o cavalo branco? O que é o cavalo branco, meu Deus do céu? O espírito do anticristo, engano. Contra o cavalo branco. Como é que a gente combate o cavalo branco? É lá na arca, lembra da arca? Lembra da arca, como é que está posicionada as coisas? Não tem tudo aí. Cavalo branco. Cavalo branco o que é? A gente acreditar nas mentiras, é a gente acreditar no anticristo. Lembra que muitos virão em meu nome. Daí anotem aí, os 4 cavalos, está dizendo lá em Mateus 24, e em Apocalipse 6, eu acho. Acho que é Apocalipse 6. Está falando lá, o cavalo branco, eis que viu um grande cavalo branco. Apocalipse 4 e Mateus 24. Cavalo branco, ou seja, Jesus Cristo falou, muitos virão em meu nome, dizendo que sou eu. Não acreditem neles, eles vão contar mentira. Como é que a gente acaba com isso? O número 1, sangue do cordeiro, sacrifício. Antes da gente entrar no templo, quando você está olhando o templo, você vê o quê? O altar de bronze, o sacrifício acontecendo. Como é que você combate heresias? Como é que você combate o anticristo? Como é que você combate mentiras? Sacrifício. Sangue do cordeiro.
sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, ele quebra tudo. O sacrifício de Jesus na cruz. Prega isso. A pessoa tá falando alguma coisa que você tá meio assim, vai pra cruz. Fala da cruz pra ele. Se o espírito não for de Jesus, na hora quebra. Na hora cai. Amém? Próximo cavalo, vermelho, guerras. Serve tanto para as guerras mundiais, quanto para a guerra dentro do lar. Discussões, brigas. Como é que a gente combate isso? Com oração. A gente vai direto pro incensário. O cavalo vermelho, ele está em direção ao incensário. Depois eu mostro as direções. Na verdade, você pode mandar isso depois, né? A gente vai fazer a... Beleza, amém. Depois eu te coloco lá, você vai receber. Então, a direção do cavalo vermelho é o incensário, oração. Contra a guerra, nós oramos. A gente não entra ali no embate 1 a 1 com o nosso marido, com as nossas esposas. A gente não entra. Esposas, fica quieto. Deixa o marido falar, sai pro cantinho, ora, depois volta. Bem. Homens, tenham paciência, né, com a gente, por favor. Oração. Amém? Tem a sabedoria. Próximo cavalo, cavalo verde. Que é o cavalo, aquele cavalo cloros, que é aquela doenças. Doenças. Contra doenças, como é que a gente combate? Santa Ceia, porque ele está vindo em direção aos pães das preposições, ali dentro do templo. A gente está falando dentro do santo do lugar. Ele está vindo para cá. Eu estou falando sobre a posição lá no templo. Então a gente combate o cavalo cloros, o cavalo esverdeado, com a Santa Ceia. Façam Santa Ceia dentro de casa. Tá tendo doença? Santa Ceia. Você tá meio mal, acordou meio assim, o café não fez efeito? Faz Santa Ceia. Faz Santa Ceia todos os dias. Tá com pensamentos ruins, tá vendo? Faz Santa Ceia. Não tenham medo de fazer Santa Ceia. A palavra fala que os discípulos eles iam de porta em casa e quebravam pão e partiam pão. É Santa Ceia. Tem nada mais poderoso nessa terra que você possa fazer, que é um portal, é o físico daquilo que foi feito no espiritual, que é aquilo que foi feito na cruz. Façam a Santa Ceia. Tá tendo discórdia ali, acha um suquinho de uva, um pãozinho, quebra, fala, você vai ver o negócio mudar na sua frente. Tem sempre um suquinho de uva e um pãozinho ali na empresa. Cavalo preto. Como é que se combate cavalo preto? Servindo. Cavalo preto é das finanças. Gente, o que o diabo menos quer fazer é com que você sirva a sua igreja local. Por quê? Porque a igreja local é onde a gente coloca em prática, tudo é o que dá a cobertura pra gente colocar tudo em prática. Não saia das suas igrejas. A gente tem gente aqui de outras igrejas. Não saia da igreja onde vocês estão. Fiquem onde vocês estão. Trabalhem naquela igreja. Comam da onde o Senhor está te oferecendo, mas não saia de lá. Porque você é peça, instrumento importante para que o Senhor te use para fazer a transformação que Ele precisa, para que você seja alimentado naquilo que você precisa e você seja um canal ali dentro. Amém? Sirva na igreja local. O serviço para Deus é a única coisa que fecha o problema de finanças. Amém? Mesmo que é duro, mesmo que é difícil, e mesmo que o tempo parece que não está passando, siga firme. A gente não olha para as tribulações, a gente olha para onde que a gente quer ir. A gente não olha para aquilo que a gente está vivendo, a gente olha para aquilo que o Senhor falou para a gente. Porque nós somos aqui profetas de Deus. E profeta, ele não cai ali no momento que ele está. Ele não olha para onde ele está vendo. E ele não declara aquilo que ele está passando. Ele olha para aquilo que Deus prometeu, para aquilo que Deus falou. Vocês comecem a trazer o amanhã para hoje. Último, Corte dos Céus, coisa nova que nunca ninguém escutou. Corte dos Céus. Amém. Eu quero muito amigos com jatos e barcos. Amém, Senhor. Eu aprendi a passar. Será que vai dar para falar? Não vai dar. Pessoal, semana que vem eu passo sobre as cortes do céu, que hoje não vai dar. Não vai dar, é muito profundo. Não, precisa estar com a cabeça, o tic-teco ali não está funcionando, não vai servir nada. Deu aula de inglês. Eu vou falar, a corte é muito importante. A corte eu acho que é um negócio que tem que estar todo mundo muito atento para entender. Porque
Eu vou explicar só uma coisa. Só para vocês saírem daqui com isso. Só para vocês saírem daqui com isso, ó. A oração que Jesus Cristo nos deu, qual que é? Pai Nosso. A gente tem a eclésia, que significa a Assembleia Legislativa, e a gente tem a igreja, que é a família. Amém? Calma aí, deixa eu tirar isso. Temos a eclésia, que é a Assembleia. Vamos lá, eclésia, que é a e temos a família. Amém? Então aqui está a família. Aqui está a família. E aqui está a eclésia. Tá? E a gente vai orar agora o Pai Nosso. E todas as vezes que a gente orar o Pai Nosso, a gente vai destacar o que é eclésia e o que é família. Amém? O que é a eclésia? A Assembleia Legislativa. É aquilo que traz o reino dos céus para a terra. Aquilo que legisla esse negócio aí, faz as leis. É aquilo que tem autoridade outorgada por Deus para fazer as leis aqui nessa terra. Para ligar e desligar. Que a gente acabou de ler. É a eclésia que faz isso. Não é a família. É a eclésia. O que é a família? Como é que a gente chama em espanhol? Eu chamo o meu pastor de papá. Por que ele chama de papá? Em Itália, como é que fala? Padre. Na Itália. Aqui a gente chama de pastor. Por quê? Porque é uma figura que a gente honra como pai. O que é pai? Família. Obrigada. Família. Família. Por que eu chamo vocês de irmãos? Porque é? Família. A família é aquela que acolhe, aquela que abraça, aquela que suportando-vos uns aos outros. Quem que suporta uns aos outros? É a Assembleia? É a família. Suporta também, é a família. Não é? Então, olha lá, vamos lá. Como é que começa? Pai Nosso. Família. Pai, começou pro pai. E agora? Eclésia, estou declarando que seja santo o teu nome. Estou declarando, estou fazendo uma ordem para os céus e para a terra. Santo seja o seu nome. O que mais? Eclésia. Eclésia. Assim na terra como no céu. E aí? O pão nosso cada dia. Quem que alimenta? Família. O pai. Família. O que mais? Perdoa as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. São os que acolhem. não nos cair em tentação, E mas livra-nos livra-nos do do mal. mal. E agora? Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Eclésia. Amém? Amém. Entenderam a diferença? Sim. Ficou claro? Amém. A gente vai encerrar aqui. E da semana que vem a gente vai entrar na corte dos céus. Amém? Amém.